louvá-lo com tudo que há em nós, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, manifestando o fruto dos nossos lábios a Ele, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Com um aplauso e glorificando ao Senhor, vamos louvá-lo nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Você está preparado, querido, para adentrar a presença de Deus nesse lugar? Jesus, Ele nos chama. E Ele nos chama para a gente ser igreja, para a gente viver esse evangelho. E quando a gente se reúne aqui, esse é um momento muito especial, que é o momento em que a gente louva o Senhor, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui juntos nesse mesmo propósito. Então, quando a gente está junto, o Espírito Santo, ele move montanhas, move lugares, situações que a gente nem imagina. Então, enquanto você está aqui, deixa Ele trabalhar dentro de você, porque é aqui que você começa a ser quebrado, é aqui que o Espírito Santo começa a te moldar, é aqui que Ele começa a revelar coisas a você. Então, feche os seus olhos nesse momento, se conecte totalmente com Ele, esqueça tudo que aconteceu ao longo da sua semana, as situações, os problemas, porque o Espírito Santo é aquele que quer falar aos nossos corações, que quer tratar coisas no profundo, no lugar mais escondido que a gente não entende, que a gente não vê. Jesus, nós te convidamos, se faça presente aqui. Precisamos de Ti, do Seu agir nas nossas vidas. Vem habitar nesse lugar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim.
ser o que queres de mim. Aleluia. Faça tudo o que tu queres, Jesus. Faça de mim. Faça da tua. Ele, cante a Ele, porque dele, no meio dele, seja adorado, Jesus. Seja glorificado nesse lugar, Senhor. O mundo foi criado para tua glória, Senhor. Todas as coisas foram criadas para que o Senhor fosse exaltado, para que o Senhor fosse, Jesus, adorado. Tudo volta para ti. Nós inclinamos o nosso coração para ti. Oh, Jesus, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Aleluia. O Espírito que vive em nós é a esperança para esse mundo. Por isso, Jesus, nos dê fome e sede de Ti. Nós queremos ser habilitados, nós queremos ser preparados. Nós somos o Seu corpo. E nós vamos clamar, vamos orar, vamos buscar a Ti, até que o Senhor venha, até que o Senhor manifeste a Tua glória, até que o mundo veja. O Senhor é a solução para esse mundo. É o Senhor que brilha. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por Ti. Fere meu coração
vida de sede por ti. Nós vamos clamar. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor Venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar que Ele se manifeste. até que o Senhor venha. A sua justiça Eu não seja vou feita. descansar até que o Até que o meu interior Senhor seja venha. transformado. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito. Derrama. Só a tua igreja cantando, Jesus. Então. Manifesta o teu viver nas nossas vidas. Manifesta o teu viver, Jesus. O teu viver. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão. O amor dele é maior do que Como a tudo. garra de O amor um do Senhor é leão, maior do que esse mundo. assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito. Jesus, aleluia. Nós precisamos de ti como a corça anseia por água, Jesus.
Jesus, do seu agir. Quando o Senhor age, quando o Senhor está agindo, eu posso descansar o meu coração. Quando o Senhor está agindo, eu não preciso mais me preocupar com as ansiedades dessa vida, com aquilo que eu não tenho, com aquilo que eu ainda não alcancei, porque o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, o Senhor está cumprindo o que você prometeu. Oh, Jesus, eu quero confiar, eu quero descansar, eu quero viver os teus propósitos. A sua igreja hoje à noite te diz: nós estamos confiando. É só você agir. Nós vamos cumprir. Nós vamos dizer: eis-me aqui. Quando o Senhor disser: vem, faça a minha obra, eu vou dizer: eu sou um simples servo e eu vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer o teu querer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Erga tua mão ao céu. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. A promessa já nos foi dada, a promessa já foi liberada. Queremos mais, ó Deus, aplauda o Senhor com toda a tua força, com todo o teu ser. Aleluia, glórias ao Senhor. Tome assento nesse momento, que alegria podemos estar na casa do Senhor nessa noite tão gloriosa, tão especial, que Ele preparou para cada um de nós. Sem demora, as crianças, os pequeninos estarão saindo para a ministração da palavra de Deus, uma ministração para o entendimento deles, uma compreensão mais clara para eles da palavra. Os demais deverão ficar aqui para que juntos possamos receber tudo aquilo que Deus Ele tem preparado para nós. Aleluia. Ficam aqui os juniores, ficam aqui os adolescentes, jovens, homens e mulheres adultos. E juntos vamos receber tudo aquilo que Deus, Ele preparou para essa noite. Você pode dar um glória a Deus? Segura a mão do teu irmão, diga para ele: meu irmão, aquiete teu coração, fique atento, desligue o celular, só fica ligado se for aplicativo da Bíblia, tá, queridos? E vamos receber do Senhor para a nossa vida. Você entende isso? Glória a Deus, sem demora, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, e logo depois nós iremos ler Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículos 30 e 31. Evangelho segundo Lucas e o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42. Vamos primeiro ler Atos 2, 42. Glória a Deus. Você já se encontrou aí? Dê um glória a Deus.
Ih, mas está fraco. Você já se encontrou e digam glória a Deus. Baseado nisso, você vai agora, meu irmão, fechar os teus olhos, erguer a sua mão e pedir ao Espírito Santo. Diga a Ele: Espírito Santo de Deus, fala comigo. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui crendo que é a tua voz que estará ecoando neste lugar. Nós confiamos na tua voz, é a tua voz que nós queremos. Então fala conosco. Tira qualquer tipo de nuvem, tudo que é impedimento, barreira, ao fluir da tua palavra aos nossos corações. Nós não admitimos, não aceitamos, mas nós queremos que a tua palavra tenha um lugar cativo em nosso coração e que as nossas mentes também sejam levadas cativas à tua obediência, Pai. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a ti, rendemos o nosso coração, as nossas vontades, os nossos pensamentos. A ministração do teu Espírito nessa noite é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Nós estamos numa série de ministrações muito importante, falando sobre a perseverança, o permanecer. Isso baseado no texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, que trata sobre a igreja primitiva e a decisão dessa igreja primitiva depois da manifestação do Espírito Santo de Deus como promessa. Eles perseveraram, a Bíblia Sagrada fala que na doutrina, eu vou ler com vocês agora o texto, vamos lá? 1, 2, 3 e já. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Coloca o 43 para mim. E em toda a alma havia o quê? É um tema que a gente vai incluir nessa série de ministrações. Ao invés de 4 perseveranças ou permanências, nós vamos trabalhar 5. Nós vamos trabalhar na perseverança, trabalhamos já na perseverança da doutrina, na doutrina dos apóstolos, na perseverança na comunhão, inclusive fizemos parte 1, parte 2. Nós vamos trabalhar hoje na perseverança no partir do pão, na próxima semana nas orações e na última semana nós vamos trabalhar na perseverança no temor. Essa igreja também perseverava no temor ao Senhor. E nós vamos passar agora, queridos, para o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 30 e versículo 31. É um texto também bastante conhecido de cada um de vocês. O que diz a palavra de Deus no versículos 30 e 31. Eu quero que vocês tenham alegria de ler. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. A gente pode fazer melhor, eu sei que vocês são capazes. Vamos lá? Vamos voltar lá no início, versículo 30. 1, 2, 3 e já. (31) Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra? Palavra maravilhosa, a palavra de Deus, gente, digna de toda aceitação. Glória a Jesus. Hoje nós vamos estar trabalhando dentro do versículo 42 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. Nós vamos trabalhar o tema: e eles perseveravam no partir do pão. O tema é permanecer à mesa, né? Mas nós vamos trabalhar essa declaração: eles permaneceram no partir do pão. Eu quero dizer para vocês, queridos, que quando eu li pela primeira vez, ou segunda, não lembro bem, Atos 2:42, e quando houve essa citação, eles perseveravam no partir do pão, logo uma coisa me veio à mente. O que vem à mente de vocês quando declara eles perseveraram no partir do pão? Fala mais alto, gente. Alimento, mais o quê? Comunhão. Logo que veio à mente, queridos, quando eu li esse texto, foi a ceia do Senhor.
Quando eu li Atos dos Apóstolos, é muito comum nós imaginarmos o partir do pão, ligarmos isso à celebração da ceia do Senhor. Mas embora a ceia do Senhor ela seja parte dessa prática do partir do pão, quando o texto ele fala conosco, ele aponta para algo que é muito mais amplo, que vai além do partir do pão. E para que vocês entendam isso, eu quero esclarecer que após o Pentecoste, a igreja primitiva, ela não possuía templos. Não tinha um templo específico, até porque o crescimento era uma coisa estrondosa. Um dia 3.000 almas se convertiam, no outro dia 5.000 almas. Meu Deus do céu, que local comportaria toda essa gente, todo esse povo? Então os cristãos eles se reuniam diariamente de casa em casa. Repita comigo, diariamente eles se reuniam de casa em casa. E ali naquela reunião, eles se assentavam à mesa, eles estudavam a palavra, eles oravam, eles compartilhavam das refeições, porque tinha um momento da refeição. E nesse ambiente de comunhão, eles lembravam, eles celebravam a morte e a ressurreição de Cristo. Ali naquela celebração, eles mantinham a memória muito viva da morte e da ressurreição de Jesus, fazendo esse momento do partir do pão. Por isso que quando eu digo para vocês que quando nós tratamos sobre o partir do pão, essa celebração não lembra só a ceia do Senhor, e também não lembra só uma refeição, mas é algo que é muito mais amplo, aponta para algo muito mais amplo. O comentarista John Stott, ele afirma o seguinte, que a comunhão, ela encontrava uma de suas expressões mais profundas, justamente no partir do pão, onde a refeição comum e a lembrança da ceia do Senhor, elas caminhavam juntos. Ele traz essa interpretação. Por isso o partir do pão não era simplesmente uma refeição comum, também não era apenas um rito religioso de partir do pão como uma lembrança, mas era, queridos, algo além. Era uma prática que unia adoração, que unia comunhão, que unia discipulado e que também unia a memória lá da cruz, daquilo que Jesus havia feito na cruz do Calvário. E naquela época, eu quero dizer para vocês que se sentar à mesa com alguém não era um gesto qualquer, era um gesto de aceitação, tinha algo de pertencimento naquela condição de se assentar à mesa. E eu quero dizer que muito de lá, daquele tempo, até hoje nós vivenciamos. Você gostaria que você vai lá no shopping, se entra lá na praça de alimentação, você gostaria que alguém do nada sentasse do teu lado? Na mesa que você reservou para você estar com a sua família? Não. Você reservou aquela mesa. Eu lembro até de um episódio, eu com Laís, nós fomos num determinado lugar para comer, que era self-service, e nós estávamos sentadas ali comendo, e de repente veio uma senhora, simplesmente sentou do nosso lado. Ali, eram 4 cadeiras, né? E ela simplesmente botou o prato dela e sentou. E eu fiquei, tipo, e aí, o que eu faço? Eu falei, eu não vou expulsar a senhora daqui, né? De repente a senhora tem alguma necessidade especial, não sei. E aí eu continuei comendo, continuei conversando com a Laís aí, e ela participando de certa forma do assunto, olhando para a conversa, né? E depois ela terminou antes da gente, pegou as coisinhas dela, levantou e foi embora. Eu falei, não entendi nada. Depois eu falei, meu Deus, acho que tu colocou aquela mulher para eu falar de Jesus para ela, e eu, cara de pau, não falei nada. Meu Deus do céu, que oportunidade eu perdi. Por quê? Porque não é agradável. Muitas vezes nós estamos ali num lugar
que nós escolhemos para estar junto com as pessoas que nós temos intimidade, e outra pessoa vir e sentar naquele lugar. Eu quero dizer para vocês que a expressão o partir do pão, ela tinha já um quê de extraordinário por tudo isso que eu acabei de falar. Mas essa expressão, ela se torna mais extraordinária ainda quando o mesmo autor, que é Lucas, que escreve o livro de Atos, que ele fala sobre a perseverança no partir do pão. Esse mesmo autor também, lá em Lucas 24, versículo 30 e 31, ele trata sobre 2 discípulos. Que discípulos é esses? Aqueles que estavam caminho na estrada em direção a Emaús. A Bíblia diz que eles encontram Jesus no caminho e que eles caminham com ele. Os historiadores dizem que caminham por mais ou menos 11 quilômetros conversando com Jesus. Mas eles somente reconheceram Jesus, souberam de fato quem era Jesus, quando Jesus ele toma o pão da graça e parte. A Bíblia diz que nesse momento, quando Jesus parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem e eles reconhecem que estavam com Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos que o partir do pão abre os olhos dos discípulos, daqueles discípulos que estavam ali. Gente, que coisa linda! Em Atos, o partir do pão torna-se uma das marcas extremamente importantes para aquela igreja. O partir do pão se torna uma marca extremamente importante para a igreja primitiva. Vejam vocês como lá em Lucas, isso passa a trazer uma significância muito grande, porque a partir do cortar daquele pão, do partir do pão, os olhos deles se abrem, e essa prática, ela vem para a igreja primitiva como algo extremamente importante, ou seja, o ato do partir do pão, que revelou Cristo aos discípulos, ele deveria continuar revelando Cristo à igreja primitiva. A igreja primitiva não poderia esquecer, através daquele ato, da obra que Jesus havia feito por eles na cruz do Calvário. Amados irmãos, o partir do pão lembrava a eles a trajetória de Cristo. O partir do pão lembrava a eles a obra de Cristo. O partir do pão lembrava a eles todo o tempo a morte de Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que eles perseveravam. Interessante que o verbo grego original utilizado significa para essa palavra dedicar-se continuamente, permanecer firme, não abandonar. Eles não abandonaram aquela prática do partir do pão. Eles faziam questão de lembrar daquele partir do pão, porque aquele partir do pão, ele trazia uma representação poderosa que mudou a vida daqueles discípulos. Lá em Lucas, no caminho de Emaús, quando entram na casa de um deles e Jesus parte o pão, mas também traz uma representação poderosa na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Mas como eu falei, eles não partiam pão simplesmente, eles perseveravam no partir do pão. Ou seja, o milagre lá do Pentecoste, que aconteceu um dia, diga comigo, um dia, foi um milagre. O Espírito Santo se manifestou de forma tremenda e poderosa, mas o partir do pão acontecia todo santo dia. A manifestação do poder de Deus, trazendo o Espírito Santo como presidente, como aquele que iria reger a vida daqueles discípulos, foi algo tremendo, marcante. Mas o partir do pão, queridos, era algo constante na vida dos discípulos. Mas o que isso quer dizer para nós? O que isso fala para nós? Isso nos traz a revelação de que se você quer ter grandes experiências com Deus, você precisa ser sustentado, ou melhor, sustentar
aquilo que você recebeu ou aquilo que você quer receber com práticas espirituais constantes. Amados, o avivamento, ele não se mantém apenas com momentos extraordinários. Você precisa entender, eu preciso entender isso. O avivamento se mantém com perseverança nas coisas simples que Jesus já falou com você. Muitas vezes nós somos pessoas, sabe, crentes, que querem viver de momentos extraordinários. Mas eu quero dizer para você, o momento extraordinário, o sobrenatural que você tanto deseja, você vai viver e vai preservá-lo quando você começar a valorizar as coisas simples. E que coisas simples são essas? É viver em comunhão. Que coisas simples são essas? É viver em oração. Que coisas simples são essas? É permanecer nas Escrituras. Coisas que nós já sabemos, coisas que nós já conhecemos, mas muitas vezes que pouco nós praticamos, amados irmãos. Por isso a necessidade de entender o partir do pão, porque o partir do pão não era uma prática ocasional. O partir do pão era um estilo de vida para aqueles discípulos. Eles viviam aquela realidade. E eu quero dizer para vocês que o nosso maior desafio hoje talvez seja recuperar esse significado do partir do pão. Recuperar essa realidade. Porque eu quero dizer para você vir aqui e tomar ceia, de certa forma é até simples. É um memorial que você vai cumprir, e você pode cumpri-lo de forma mecânica, ou você, querido irmão, pode simplesmente viver o partir do pão. E aí está diante de nós o que nós escolhemos. Porque o fato é que uma igreja, ela pode continuar pregando, ela pode continuar cantando, ela pode continuar realizando um monte de programação bonita, mas se ela perder o significado do partir do pão, ela vai correr o risco de perder a sua identidade. Ela vai correr o risco de perder uma das mais belas expressões do Evangelho, que é o quê? Uma comunidade que vive diariamente à luz da cruz, da comunhão e da missão que Deus preparou para nós. Você entende isso? Diga glória a Deus. Diga: eu como igreja não quero perder a minha identidade. Diga: eu quero viver toda a expressão do partir do pão na nossa comunidade. Você crê isso? Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele também quer, e Ele é merecedor do nosso aplauso. Mas por que é tão importante o partir do pão? Por que é tão necessário nós preservarmos o partir do pão? Primeiro, porque o partir do pão nos leva de volta à cruz. Olha para o teu irmão e diga para ele: o partir do pão me leva e te leva de volta para a cruz, meu irmão. Essa memória, ela não pode ser apagada, essa memória, ela não pode ser esquecida. Lucas capítulo 22, versículo 19, o que a palavra de Deus nos diz, queridos? E tomando pão, e deu-lhe dizendo o quê? Fazei isto em memória de mim. Esse momento é um momento extremamente importante, porque até esse momento em que Jesus vivenciou a ceia com seus discípulos antes da sua morte, o pão, ele fazia parte da refeição da Páscoa. E essa refeição era uma lembrança que eles tinham lá da libertação do povo do Egito. Era um momento importante, um momento marcante na vida de Israel. Eles comiam lembrando da libertação. Mas naquele momento em que Jesus, à mesa com seus discípulos, ele parte o pão. Naquela noite, Jesus, ele dá um significado completamente diferente. O pão, ele passou a apontar para o próprio corpo de Cristo, que seria entregue lá na cruz do Calvário, queridos. Isso mudava completamente a perspectiva daqueles discípulos,
Por isso que quando a igreja, ela perseverava no partir do pão, ela não estava simplesmente repetindo um gesto de Jesus. Quando eles partiam pão, ali naquele momento, naquela refeição, a memória deles ia longe, a memória deles ia lá, no corpo de Cristo que foi entregue por eles. Aleluia. Esse momento estava proclamando exatamente o quê? Que a existência daqueles discípulos dependia da cruz, que a vida deles dependia da cruz. Por quê? Porque na cruz os pecados deles foram perdoados, na cruz a dívida que havia contra eles havia sido cancelada, na cruz a liberdade em Cristo, ela foi conquistada. Vocês entendem isso? Digam glória a Deus. Por isso essa memória, ela precisava ser ativada todos os dias. Eles não poderiam esquecer, eles precisavam guardar isso. O pão representa o quê? O corpo de Jesus. Quando eles partem o pão, eles lembram. Vem à mente deles todo o sacrifício, toda a entrega de Jesus, tudo que Jesus havia feito por eles, enquanto esteve em seu ministério terreno, em sua entrega na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Tudo isso vinha à tona para eles, queridos. Então o partir do pão não era um memorial qualquer. O partir do pão era um memorial muito vivo. Não era um ritual vazio, como eu já falei para vocês. Ele vinha carregado de significado. Não era um costume religioso, não. Era uma declaração de fé. Cada vez que eles partiam pão, é como se eles estivessem declarando o Cristo que nós conhecemos, o Cristo que esteve conosco, o Cristo que veio à terra, o Cristo que sofreu, o Cristo que foi entregue lá naquela cruz, o Cristo que ressuscitou. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Eu quero dizer que Ele é o motivo de você estar aqui. Você que entende isso, erga a tua mão ao céu e diga glória a Deus. Aleluia. Era porque aquele pão, quando aquele pão era partido, era como se eles dissessem: é por isso que nós somos igreja. Exatamente por isso. E aquela igreja, ela precisava olhar repetidamente para a cruz. Porque sabe o que acontece conosco, queridos? Quando nós perdemos o nosso foco da cruz, nós perdemos o centro da nossa fé. E o centro da fé era a pessoa de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E aquela igreja precisava focar. E essa compreensão que essa igreja tinha, ela está em completa harmonia com aquilo que Jesus ele declarou no texto que nós acabamos de ler. O que Jesus declarou? Fazer isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Mas essa memória não era uma memória intelectual. Uma memória como nós temos de determinados fatos que aconteceram no dia de ontem. Não era somente isso. Significava trazer esse acontecimento para o presente, permitindo que esse acontecimento moldasse a vida daquele povo, porque a entrega de Jesus lá na cruz do Calvário, a morte dele, a obra dele, tudo que ele fez por nós, precisa moldar a nossa vida no dia de hoje. Você entende isso? Diga glória a Deus. Precisa moldar a minha vida e a tua vida. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus, e quando eu vejo Jesus, eu vejo o maior exemplo de amor e perdão. Isso precisa moldar a minha vida. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus como referência em humildade e serviço. Quando eu olho para isso precisa moldar a minha vida, porque eu preciso ser humilde e eu preciso servir com todo o meu coração.
Quando eu olho para a cruz, queridos, eu vejo que Jesus foi aquele que lutou pela unidade e pela comunhão. E quando eu olho para isso tem que fazer alguma diferença na minha vida. Isso tem que moldar a minha vida de alguma forma. Por isso que a cruz tem que ser o centro da nossa vida. Nós não podemos nos perder. O nosso maior referencial é Jesus Cristo. O centro da nossa fé é a cruz. Nós não podemos nos perder disso. E a igreja primitiva entendia essa realidade. Por isso que a cruz nunca deixou de ocupar o centro da pregação dos apóstolos. Quando os apóstolos pregavam, eles pregavam sempre baseados na cruz. Porque a cruz, ela não foi somente o início da fé cristã. Não foi, Jesus foi lá, se entregou lá no Calvário por nós. Não, e acabou aí. Aquele sacrifício foi feito e chega. E eu não preciso nem lembrar, não preciso nem mais olhar. Não, isso precisa estar em nosso coração. Ela continua sendo o centro da vida cristã. E a igreja primitiva, ela compreendeu. E compreendeu de uma forma muito clara, queridos. Que a igreja, ela pode crescer numericamente, ela pode se desenvolver de várias formas, ela pode ter ministérios, ela pode organizar atividades, e ainda assim, ela perder aquilo que lhe dá identidade. Nós não podemos perder nossa identidade. Você entende isso? Diga glória a Deus. Diga, eu não vou perder a minha identidade. Eu não posso perder. Eu não posso perder minha identidade como igreja. Eu não posso perder o centro, a centralidade do Cristo crucificado. Eu não posso perder isso. Lucas 24, 30, 31 mostra aquele episódio extraordinário em que Jesus se revela para os seus discípulos. Eles caminharam, como eu falei, um tempão com os discípulos não reconheceram. Mas quando Jesus parte o pão, eles reconhecem. Interessante que eles perceberam. Eles conseguem perceber. Os olhos deles são como que foram abertos. Eu quero dizer para você, quanta gente caminha com Jesus e ainda não percebeu Jesus. Quanta gente caminha hoje com Jesus e ainda não percebeu Jesus. Mas o que é isso, pastor? O que é uma pessoa andar com Jesus e não perceber Jesus? É não perceber o propósito de Jesus para a sua vida. Anda com Jesus de certa forma, ouve de Jesus, frequenta os cultos, vem à igreja. Queridos, lê até a palavra em casa, mas não percebeu o propósito de Jesus para a sua vida. Quando Jesus se revela a nós, Ele revela muito mais do que aquilo que Ele fez, porque tudo aquilo que Ele fez tem um propósito na tua vida, tem um propósito em você. O que Jesus fez tem um propósito em você. Olha para o teu irmão e diga para ele tudo que Jesus fez. Toda a obra de Jesus aqui na terra, toda a entrega dele na cruz do Calvário tem um propósito em você, querido. Em você. Jesus não faz aquela obra para o além, para a pedra, não. Jesus faz aquela obra objetivando algo em você. Por isso que quando Ele encontra os discípulos, Ele chama os discípulos: venham, me sigam. Estava todo mundo ocupado, todo mundo lá, um trabalhando lá, um cobrando imposto, um trabalhando lá, pescando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Aí Jesus vai lá e chama aquelas pessoas para o seguirem. Vinde, me sigam, porque eu farei de vocês discípulos de homens. Eu farei de vocês pescadores de homens. Nós estamos vivendo em uma geração que corre o risco de substituir Jesus por muitas outras prioridades, queridos. E talvez seja esse o caso de algumas pessoas que estão aqui. Às vezes colocamos no centro tantas outras coisas, colocamos as bênçãos, colocamos os milagres, colocamos dons, projetos, colocamos os nossos sonhos,
no centro, sabe? Mas eu quero dizer para vocês que permanecer no partir do pão é permitir que a cruz, ela continue moldando o meu interior e o teu interior. A cruz seja uma revelação tão profunda que faça com que você perceba Jesus de uma forma muito clara, o que Ele é e o que Ele quer fazer na tua vida, o propósito dEle na tua vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: Deus tem um grande propósito na tua vida. Antigamente as pessoas falavam muito isso. Olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. Aí alguns, incredulamente, falavam: todo mundo fala isso, que Deus tem uma grande obra na tua vida. Todo mundo fala isso, eu não acredito nisso não. Mas eu quero dizer que isso é um fato. Ele morreu na cruz para que uma grande obra se realizasse na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos, queridos, permitir que as nossas decisões, a nossa adoração, a nossa maneira de viver seja moldada pela cruz. Ele seja o centro da nossa fé. Que os nossos olhos permaneçam na cruz, porque quando nós tiramos os nossos olhos da cruz, queridos irmãos, a nossa vida, ela acaba sendo atingida e dominada pelo orgulho, pela presunção, pela vontade própria, por tantas coisas, por tantos desejos, por tantas coisas que vêm ocupar o lugar de Jesus. Mas nós não podemos permitir isso. Então nós tratamos, a princípio, que o partir do pão nos leva de volta aonde? Aonde, igreja? Ih, meu Deus do céu. Aí eu fiquei até com medo. O partir do pão nos leva de volta à cruz. Nos leva de volta à cruz. Mas o partir do pão também, ele nos ensina a viver como família. Guarda isso que eu vou te perguntar. Diga assim: olha, o partir do pão nos ensina a viver como família. Olha só, que amplitude tem o partir do pão. Que amplitude tinha essa prática do partir do pão, que além de nos ensinar a viver olhando para a cruz, nos ensina também a viver como família. Atos 2:46, o que a palavra de Deus diz? Digam aí para mim, coloque por favor. Atos 2:46, o que a palavra declara? Vamos ler juntos. E perseverando todos os dias no templo, comiam juntos, e singeleza de coração. Depois de nos conduzir à cruz, o partir do pão também, queridos, nos conduz aos nossos irmãos. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga: o partir do pão, diga, me conduz a você. Você que está aqui do meu lado. Amados, é impossível olhar para Atos 2 e não perceber que a igreja primitiva, ela entendia uma verdade que muitas vezes nós temos dificuldades para lembrar, que muitas vezes nós esquecemos. Que realidade é essa que eles perceberam? Não existe cristianismo saudável vivido em isolamento. Olha para o teu irmão e repita essa frase para ele: não existe cristianismo saudável vivido em isolamento. Olha o que o texto nos diz. Olha a prática dessa igreja. Eles oravam juntos, eles comiam juntos, eles se reuniam diariamente. Eu acho que se tivesse pessoas aqui que vivessem no tempo da igreja primitiva, talvez não se adaptassem muito bem a essa igreja. Porque era uma igreja que fazia tudo junto. Era uma igreja que buscava estar junto. Era uma igreja que todas as oportunidades que tinham,
eles optavam por fazer juntos, porque eles sabiam o que era o poder de viver como família. Eles sabiam o que era o poder de viver irmanado. A Bíblia diz, e Lucas declara, que eles partiam pão de casa em casa. Ou seja, a comunhão daquele povo ia além do templo, ia além da igreja. Eles não se encontravam simplesmente para culto, não, eles compartilhavam a vida, até porque logo no início do século não havia templo, e eles se reuniam de casa em casa mesmo, mas eles faziam isso de uma forma muito especial. Eles não só estavam juntos, mas eles compartilhavam a vida deles. Eu quero dizer para vocês que aquele se assentar à mesa significava dizer para aquelas pessoas que estavam ali assentadas: olha só, meu irmão, eu te recebo. Significava dizer: poxa, existe paz entre nós, existe um bom relacionamento entre nós. Você pertence à igreja do Senhor, você faz parte do corpo. Sabe, lindo isso. Compartilhar o pão, queridos, era um gesto de aceitação. Todos nós estamos irmanados em o mesmo propósito. Era sinal de amizade, era sinal de aliança. Isso é tão forte que existe um comentarista chamado William Berkeley. Ele afirma o seguinte: que no mundo antigo compartilhar uma refeição era um dos maiores sinais de amizade e comunhão. Judeus normalmente evitavam se sentar à mesa com pessoas consideradas impuras ou de outra condição social. Havia uma segregação, haviam barreiras que impediam daquela sociedade que criava um monte de muros entre classes, entre raças. Isso era um grande impedimento para que a igreja vivesse o partir do pão. Mas na realidade da igreja primitiva, essas barreiras, elas caíram por terra. Eu quero perguntar a você, quais as barreiras que você tem colocado para não viver em comunhão com teu irmão? Quais as barreiras que você tem colocado para que você viva isolado? Quais as justificativas que você tem usado? Naquela época as mulheres não eram bem aceitas, não se assentavam à mesa, elas serviam à mesa, se assentar à mesa, não. Os judeus não se assentavam junto com os gentios. Era uma segregação, era uma separação, eram tantas barreiras entre eles. Os escravos não se assentavam com os livres, os ricos não se assentavam com os pobres. Meu Deus, quanta separação! Mas essa igreja, quando o Espírito Santo entra na vida dessa igreja, o muro de separação cai. Quando você está cheio do Espírito Santo, as barreiras caem na tua vida, querido, e você se torna livre para aceitar o teu irmão, para amar o teu irmão. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Na mesma mesa se sentavam homens, mulheres, ricos, pobres, escravos, livres, judeus e gentios convertidos. Todo mundo se sentava à mesa e praticavam partir do pão e oravam uns pelos outros e estavam irmanados. Esse é o ideal de Deus para a sua igreja. Você entende isso? Diga glória a Deus. Eu quero viver o ideal de Deus para a igreja. Será que você quer viver isso? Erga a tua mão ao céu e diga: eu quero viver o ideal de Deus para a sua igreja. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Cristo uniu o que a sociedade dividiu. A sociedade vai lá e faz você para cá, você para lá, você para lá. Aí Cristo vem e fala assim: ó, vocês são um só. No sacrifício que eu fiz lá na cruz do Calvário, eu torno vocês um só povo, eu torno vocês uma só igreja. Imagina o que era isso para aquela sociedade. O mesmo Espírito que uniu aquela igreja quer nos fortalecer em unidade no dia de hoje. Eu não sei se você vive comunhão com teu irmão. Eu não sei se você já se alertou para essa realidade, mas eu quero dizer, hoje, o Espírito Santo, ele quer fazer essa mesma obra.
Lá em Lucas capítulo 5, do versículo 29 ao versículo 32, eu não vou ler o texto porque é muito grande, mas a palavra de Deus nos conta que um homem publicano chamado Levi, ele preparou um grande banquete para Jesus. E naquela mesa estavam os publicanos e outras pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. E os fariseus, quando eles viram aquilo, Jesus assentado na mesa com os publicanos e com aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, eles começam a questionar e a criticar e a dizer: como é que pode um mestre se juntar e se sentar para comer com os pecadores? Como é que isso pode acontecer? Aí Jesus responde o seguinte para aqueles fariseus: olha só, os sãos, eles não precisam de médico, e sim os doentes. Quando Jesus fala isso, Jesus completa dizendo o seguinte: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Queridos, quando Jesus declara aquelas palavras, ali eu pergunto a vocês: quem que poderia se considerar justo? Será que aqueles fariseus, eles estavam se considerando justos? Será que as pessoas que estavam criticando Jesus estavam se considerando justos? Todos ali estavam na mesma condição. Jesus usa um linguajar muito claro e abrangente. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Por isso que Jesus, quando com aquela mulher que foi pega em ato de adultério e foram levá-la a Jesus, a palavra diz que Jesus, ele declara a seguinte frase: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus lança uma letra muito clara para que cada um pudesse compreender a sua condição. Eu quero dizer a vocês, queridos, todos ali precisavam de arrependimento, inclusive aqueles fariseus que estavam criticando Jesus. A enfermidade deles, o problema deles, não era talvez ser uma pessoa à parte da sociedade, à margem da sociedade, ou um publicano. A enfermidade deles, que necessitava de arrependimento, o pecado que precisava de arrependimento, era a hipocrisia, era a soberba, era o orgulho que dominava o coração daqueles homens, fazendo com que eles se sentissem superiores àquelas pessoas que estavam se assentando à mesa com Jesus. E assim Jesus transforma a mesa num lugar de graça. Quando Jesus ele institui a mesa, ele institui como um lugar de graça, favor imerecido, que senta gente que não merecia, que gente que tinha passado feio, gente que era discriminada pela sociedade, todo mundo ali foi perdoado, passou pelo arrependimento e estava sentado à mesa. Na igreja primitiva, enquanto aqueles religiosos que criticavam Jesus, eles construíam muros, Jesus ele construía pontes, Jesus construía acesso, Jesus construía relacionamento, Jesus construía proximidade. O que que você tem construído? Muros ou pontes? Olha para esse irmão que está do teu lado e pergunta para ele: tu está construindo muro ou ponte, meu irmão? Ah, mas o que é isso, pastora? Quando eu construo muro, eu não me relaciono. Quando eu construo muro, eu não oro pelo meu irmão. Quando eu construo muro, eu não entro em contato com ele para saber como é que ele está, para saber qual a necessidade dele, o que eu posso orar por ele. Ou quando eu construo muro, eu não paro para dar um abraço no meu irmão, para eu dar uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite. Quando eu passo na rua contra ele, se eu construo muros, eu nem olho para a cara dele, porque eu sou só uma pessoa que frequenta o mesmo lugar que ele. Mas eu quero dizer, você não frequenta o lugar com alguém, você é parte da família de Deus com essa pessoa que está do teu lado. Aleluia. Olha para esse irmão e diga para ele: tu faz parte da minha família, meu irmão. Tu é parte da minha família. Nós temos apenas uma família. O
O que você tem construído? A mesa deixou de ser um lugar de exclusão. Talvez você seria a última pessoa que se sentaria à mesa de acordo com a ótica do mundo daquela época. Talvez eu nunca estaria falando com vocês aqui de forma alguma. Eu seria a última. Eu seria a última das últimas. Talvez você que está aí, que teve um passado feio, talvez você seria o último que teria a possibilidade de se assentar à mesa. Mas eu quero dizer, quando Jesus te olhou, Ele achou graça nos teus olhos, e Ele falou: eu te escolhi, vem para a mesa, assenta aqui, é o teu lugar. Há lugar para você aqui, há espaço para você aqui. Aleluia! A mesa, ao invés de ser um lugar de exclusão, passou a ser um lugar de restauração. Eu me assento à mesa, mas eu não sou perfeito. Eu me assento à mesa para que a cada dia mais eu seja restaurado. Na comunhão com meu irmão eu sou restaurado. Na comunhão com meu irmão eu sou transformado. Na comunhão com meu irmão eu sou uma nova pessoa. E a igreja aprendeu essa lição, gente. Talvez as pessoas se assentassem na mesa dizendo: poxa, quem sou eu para estar aqui? Imagine, gente, a explosão que isso trouxe naquela sociedade. As pessoas, elas começaram a ouvir o quê? Aquele povo lá se reúne, não tem esse negócio de separação não. Lá todo mundo senta junto. Lá as mulheres, isso é verdade? As mulheres sentam juntos. Aí os escravos perguntavam: mas o escravo não. Escravo sim, escravo pode sentar com aqueles que são livres. Aí o pobre falava: eu pobre, eu pobre do jeito que eu sou, nunca seria aceito. E eles falavam: não, você também pode se assentar à mesa. Lá, todos se assentam à mesa. Por isso, queridos, que quando eles estavam ali em grupo, ali partindo pão, ninguém era recebido por mérito, nem por posição social, nem importância. Ninguém olhava torto para a cara do outro dizendo: mas o que o fulano está fazendo aqui, se ele não merece ficar? Porque todos foram aceitos pela mesma graça, pela cruz. Foi o mesmo sacrifício que foi feito, foi a mesma graça oferecida para todo mundo em Cristo lá na cruz. Todo mundo entendeu, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça, todos nós fomos salvos pela graça, e é pela graça que eu estou aqui, pobre junto com o rico, homem junto com as mulheres. Que coisa linda! Talvez seja por isso que Jesus acrescentava à igreja a cada dia aqueles que haviam de salvar. Porque o mundo, ele via uma comunidade onde o amor era vivido, não era apenas pregado. Numa sociedade em que tudo era, um monte de muro de separação. Eles olhavam para a igreja e falavam assim: poxa, tem alguma coisa diferente com essa gente. Tem alguma coisa diferente com esse povo. E o partir do pão, e para terminar a parte final dessa ministração, o partir do pão, ele anunciava o evangelho ao mundo através desse comportamento, dessa prática. Através dessa forma de viver da igreja. Queridos, a palavra de Deus lá em Atos 2:47 diz o seguinte. Vamos ler todos juntos, Atos 2:47, por favor. Vamos lá, vamos. 1, 2, 3 e já. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles caíram na graça de todo o povo. Depois dessa prática do partir do pão, levar a igreja primitiva à cruz,
depois de formar uma família, e eu falo de família espiritual, o Partido Pão produzia esse terceiro resultado. Que resultado é esse? Ele transformava a comunidade cristã em um testemunho vivo do Evangelho. Olha que coisa bonita. Lucas não diz apenas que a igreja pregava, porque não era só isso. Ele diz que ela vivia de tal maneira, de tal forma, que ela encontrava favor diante do povo. A igreja caía na graça de todo o povo. Isso significa o quê, queridos? Que a vida que a igreja levava confirmava a mensagem que ela pregava. E aí eu faço um parêntese aqui para esclarecer a vocês. Havia coerência, havia compatibilidade, havia consonância entre a vida e a mensagem. Nós precisamos entender isso. E eu quero dizer que esse é um dos grandes problemas, um dos grandes conflitos da igreja atual, da igreja contemporânea. É exatamente nós alinharmos a vida, a nossa vida enquanto igreja, com a mensagem que nós pregamos. Eu não posso viver algo e não manifestar aquilo que eu prego naquilo que eu vivo. Eu preciso, de fato, viver uma vida coerente com aquilo que eu prego. A comunhão, queridos, ela era tão verdadeira. A generosidade era tão evidente, o amor, ele era tão claro, tão prático, que as pessoas, elas enxergavam Jesus antes mesmo da mensagem ser perdoada. Ou melhor, antes mesmo da mensagem ser pregada. Antes deles abrirem a boca para pregar uma mensagem, eles já pregavam com a forma daquela igreja viver, com a forma daquela igreja se comportar. A prática do partir do pão era como se fosse uma pregação silenciosa. Em silêncio, aquele povo estava ali entre eles, sabe, comungando, partindo pão, orando, discipulando, fazendo aquilo que Jesus havia mandado eles fazerem. E isso era como uma pregação silenciosa. Cada refeição que era compartilhada era como se eles dissessem ao mundo: olha, existe um povo que foi transformado pela graça e que vive uma vida diferente. Era como se eles fossem um cenário mostrando para o mundo a realidade de uma vida com Jesus. Amados irmãos, o testemunho cristão, eu quero dizer para você, não começa no púlpito. O testemunho cristão começa na mesa, começa nos relacionamentos. É muito bonito eu vir aqui falar. Quero dizer para vocês que o verdadeiro testemunho cristão, ele começa na maneira com que nós tratamos as pessoas. De que forma você trata teu irmão? Que tipo de relacionamento você tem com teu irmão? Que posição é a sua no trato com teu irmão, no relacionamento com teu irmão? Quem é você? A Bíblia diz que lá em Marcos 6, do 39 ao 42, conta o seguinte: antes de alimentar a multidão, Jesus tomou pão, deu graças, partiu, entregou aos discípulos, e os discípulos faziam o quê? Distribuíam o que Jesus tinha dado para eles. É interessante perceber que esse milagre aqui, ele não permaneceu na mão de Jesus. Jesus, ele pega o pão, dá graça, mas ele faz o quê? Passa para quem? Para quem? Fala mais alto. Isso, discípulos, não tenham medo de responder. Ele passa, Jesus faz um milagre, ora da graça, e ele passa para os discípulos. E o que os discípulos tinham que fazer? Os discípulos tinham que distribuir para quem? Para o povo, para a multidão. Os discípulos tinham que distribuir.
E o que isso pode trazer para nós? A verdade traz para nós aquilo que Jesus colocou na tua mão, aquilo que Ele distribuiu a você, aquilo que Ele deu a você, não tem que parar em você. O milagre só vai acontecer se você abrir a tua mão e começar a distribuir, e começar a manifestar, e começar a distribuir para o povo. Deus quer te usar poderosamente. Deus quer fazer de você esse instrumento. Imaginem vocês, se Jesus desse graças, partisse o pão e desse na mão dos discípulos, os discípulos fizessem o quê? O quê? Eu estou preocupado com o meu primeiro, eu vou comer aqui, e o resto que se dane. E eles comessem, iria acontecer milagre, gente? O milagre seria grande da forma que foi. Sabe por que aconteceu o milagre? Porque eles foram lá, abriram a mão e creram, e começaram a distribuir, e conforme eles distribuíam, queridos, o negócio acontecia, não parava, o negócio multiplicava, crescia, coloca a mão no ombro do teu irmão, e comece a profetizar sobre ele, diga: através de você, meu irmão, vai crescer, vai se desenvolver, a tua célula vai crescer, a tua célula vai bombar de pessoas. Sabe por quê? Porque você vai ser um instrumento de Deus para distribuir. Às vezes a gente fica esperando, é o líder que vai fazer, é o líder que vai falar. Não é o líder não, meu irmão, é você. Deus deu a você. Você não recebeu de Deus? Para de ficar nessa lerdeza. Às vezes a gente fica numa posição lerda, só naquela posição de receber. Eu estou aqui para receber, eu vim para a célula para receber. Quem disse que célula é lugar de receber? Célula não é lugar para você receber. Célula é lugar para você colocar em prática os dons que Deus te deu. Você entende isso? Deus me chamou como evangelista. Tá, então vai lá convidar as pessoas. Deus me chamou como, seja o que for que Deus te chamou, há lugar para você dentro da célula, há lugar para você crescer ali, há lugar para você colocar teus dons em práticas, há lugar para você desenvolver. O milagre vai acontecer, mas é a partir de você. A igreja primitiva, ela compreendeu isso, que o evangelho, ele tem que ser recebido, mas ele deve ser também compartilhado. Tudo aquilo que você recebeu, você vai dar. Se você recebeu o pão da vida, que é Jesus, que é esse alimento, você vai alimentar outros. Você vai saciar a fome de outros. Nós vivemos numa cultura, queridos, muito marcada pelo individualismo. Muitas pessoas chegam na igreja e a pergunta dessas pessoas é a seguinte: o que a igreja pode fazer por mim? No que a igreja pode me servir? Eu vim para essa igreja porque aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem aquilo outro. É muito bom, mas eu quero dizer que esse pensamento não é o pensamento correto. Atos, a igreja primitiva nos ensina que a pergunta certa a você fazer hoje é a seguinte: o que Deus quer fazer através de mim nessa igreja? O que é que Deus quer fazer de mim nesta igreja, neste tempo? Se você entrou aqui pensando o que eu posso receber, muda a tua mentalidade. Começa a perceber Jesus de forma diferente. Começa a dizer o que é que Deus quer fazer através de mim aqui neste lugar. E quando você começar a perguntar isso, Deus vai começar a te responder. Amado, permanecer no partir do pão é compreender, sabe o quê? Que nós fomos alimentados para alimentar. Que nós fomos consolados, sabe para quê? Para consolar. Que nós fomos amados, sabe para quê? Para manifestar o amor. Que nós fomos perdoados. Quem foi perdoado aqui? Aí eu vou pedir você fazer uma segunda pergunta. Quem foi muito perdoado, levanta as duas mãos. Fui muito perdoado.
muito. Se eu fui muito perdoada, ou se eu fui perdoado, eu preciso perdoar. Se eu fui alcançado, eu preciso alcançar alguém também. Quando a igreja vive assim, queridos, quando a igreja entende a realidade do partir do pão, ela se torna uma igreja irresistível. Olha para o teu irmão e diga para ele: nós viveremos de forma que tornaremos a nossa igreja uma igreja irresistível. O mundo vai encontrar em nós aquilo que tanto procura: o amor verdadeiro, a esperança, o pertencimento. Vai encontrar em nós. Você crê nisso? Dê um grande aplauso ao Senhor e fique de pé. Igreja vitoriosa do Senhor, igreja vencedora, igreja triunfante do Senhor, porque foi isso que o Senhor sonhou para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Tem algum cântico pronto aí? Já que desceu do céu como um pão prontinho, quentinho para a igreja. Glória a Deus. Você de pé, querido irmão, você vai olhar para esse irmão e vai dizer para ele: meu irmão, diga com vontade, com força, diga: meu irmão, diga: nós somos uma família, nós não podemos nos esquecer. Diga do partir do pão. Aleluia, não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer disso, da memória da entrega de Jesus na cruz do Calvário, da nossa necessidade de nós olharmos todo o tempo para a cruz, de nós entendermos que o partir do pão nos leva para a cruz, nos leva para a percepção de que nós somos uma família, e de que essa família, ela precisa ser um referencial do amor de Jesus nesta terra. Louvemos a Ele. Contra ti e contra o céu pequei, me pedi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar, tem lugar na mesa. Coloque a mão no ombro desse irmão e declare esse cântico. Sentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo
dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Tem lugar para você. Pode E eu quero falar com você que ainda não recebeu Jesus como Salvador da sua vida. Você que precisa fazer uma nova aliança com o Pai. Hoje é o dia que Deus preparou para você. Há lugar à mesa para você. Há um lugar que o Senhor já preparou para o teu retorno, para a tua volta. E Ele fala contigo. Ele te chama nesta hora. Onde você está? Quem é essa pessoa que quer entregar o seu coração a Jesus? Que quer fazer uma nova aliança com o Pai nessa noite? Ele está de braços abertos aqui para te aceitar, para te assentar à mesa, para te colocar neste lugar. Na igreja, vamos cantar mais uma vez. Tem lugar. Tem lugar. Ih, tá bonito. Oh, Jesus, recebe o louvor da tua igreja. Essa mensagem é para você. A igreja mais uma vez vai declarar: tá tão bonito. A primeira pessoa já chegou. Tem lugar a mim. Não fica olhando para os teus pecados, não. Talvez você esteja dizendo: ah, mas eu estou muito sujo. Ah, eu não tenho condição, não. Ah, para mim não dá. Eu não vou conseguir. O Senhor continua te chamando. Aqui, mais uma vez, vamos declarar: tem lugar à mesa. Ele te chama. Ele continua te chamando. Seja você quem for, seja qual for a tua condição, Ele não está preocupado com a tua condição. Venha do jeito que você está. Aqui é o teu lugar. Mais uma vez, tem lugar à mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Venha, não demore. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Uma nova aliança, não é? Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa amada que está aqui, amada do Senhor. Que amor Deus tem pela vida dela. Ela está hoje querendo fazer uma nova aliança com o seu Deus. Aleluia. Eu vou orar. Você vai repetir algumas palavras que eu vou dizer. Diga: Senhor Jesus, eu faço contigo uma nova aliança, reconhecendo que eu não posso viver distante. Eu preciso estar aliançada. Me sustenta, me firma, me fortalece mais e mais na tua presença, em nome de Jesus.
Pai de amor, é a tua querida, tua amada, escolhida do Senhor. E eu quero declarar nesta hora, Senhor, que o teu Espírito venha realizar uma grande obra de dentro para fora. Tu conhece as necessidades, tu conhece aquilo que ela precisa de ti, tu conhece, Senhor, oh Deus querido, toda a vida dela, o assentar, o levantar. E eu quero declarar o Senhor realizando uma grande transformação, seja qual for a área, a necessidade. O Senhor é Deus que conhece, e o Senhor é aquele que tem todo o poder. Em nome de Jesus, fortalece a tua filha, dá da tua graça a cada dia a tua serva, renova a força, o vigor, o ânimo na tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço, em o nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Que Deus abençoe, minha querida, meu amor. Olhe para lá, olha, que coisa linda, que declaração abençoada para a sua vida. Glória a Deus. Você está disposto a continuar ouvindo a voz de Deus para um momento poderoso na tua vida, que é o momento da área financeira? Então vamos lá. Pastora Alessandra. Graça e paz, igreja, amém? Queria compartilhar uma breve palavra com vocês, Eclesiastes 11, versículo 6. Que diz assim, apenas a parte A do versículo, que diz que pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará. E eu quero te falar uma verdade espiritual que existe nesse versículo e que muitas vezes a gente ignora. E, na verdade, o que permanece na nossa mão, ela não muda de tamanho. O que permanece na tua mão, ela não se transforma. A semente que você coloca na sua mão, ela não gera frutos. Mas aquilo que você coloca nas mãos de Deus, ela gera frutos. O problema é que toda semente, ela passa por um processo. Ou seja, quando ela é lançada na terra, ela parece que desaparece. Não é verdade? A gente lança a semente na terra e parece que ela some. Toda vez que você lança uma semente, ou seja, lança nas mãos do Senhor essa semente, ela parece que desaparece. Você não vê, porque quando ela começa a ganhar força, você olha para ela, parece que nada está acontecendo. Por isso que muitas vezes a gente retém aquilo que não é nosso, aquilo que é do Senhor. A oferta, o dízimo, a gente às vezes retém. Porque a gente olha para as nossas mãos e está lá, a gente está vendo. Por mais que a gente gaste, a gente está vendo. E muitas vezes a gente deixa de entregar a nossa semente nas mãos de Deus, porque quando Ele lança na terra, a gente não vê. Mas o que a gente não vê é porque está criando fruto. É porque está crescendo. E no seu tempo certo, começa o ciclo da multiplicação daquilo que você lançou nas mãos do Senhor. Então, quando eu retenho, ela está nas minhas mãos, mas não há crescimento. Quando eu entrego para Deus, por um período ela desaparece, mas logo em seguida vem o ciclo do crescimento dessa semente. E essa semente se torna poderosa para produzir frutos a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Eu não sei o que você tem como semente nesta noite. Eu não sei como você tem entregado a tua semente ao Senhor nessa noite. Mas eu quero te desafiar. E eu não quero que você entregue ao Senhor nessa noite como um hábito. Eu não quero que você entregue a Deus como é mais um dia que eu vou entregar. Mas entregando